E essa noite a gente vai dar continuidade de um estudo, de uma reflexão, de mais uma parábola. Mas antes da gente falar dessa parábola em específico, a gente vai aqui analisar, a gente vai ver aqui um diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, abre sua Bíblia aí comigo em João 3. Vamos dar uma passeada nesse diálogo e nesse evangelismo feito pelo próprio Jesus a Nicodemos. João 3. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então aqui percebe, logo no primeiro a gente já percebe que Nicodemos era alguém de importância, era alguém, como diz aqui, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então ele era um profundo conhecedor da lei mosaica, ele era um profundo conhecedor das leis. Então ele tinha uma posição de destaque na sociedade, ele tinha uma posição de liderança. Então, como um membro do Supremo, como uma espécie de mestre, ele era um exemplo para o povo. Então vamos lá, no 2, ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então perceba que apesar dele ser um profundo conhecedor das leis, Jesus já estava presente. E Jesus veio para estabelecer um novo tempo, um tempo baseado em graça. Mas muitos daqueles que estavam próximos de Jesus ainda não tinham a compreensão do que significava isso, do que significava a presença de Jesus e do que significava aquilo que Jesus estava pregando, daquilo que Jesus estava anunciando. Uma palavra de um evangelho de arrependimento, um evangelho em que através de Cristo Jesus as pessoas tinham esse entendimento de quem eram e de que a lei não era suficiente para salvá-las, para gerar nelas um entendimento de arrependimento ou uma posição de arrependimento. Então Jesus começa a falar sobre isso, que para alguém entrar no reino de Deus, que para alguém conhecer o reino de Deus, ou vir a ver o reino de Deus, é necessário que essa pessoa nasça de novo. Então Nicodemos, ele reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus, que ele era mestre vindo da parte de Deus, mas ele ainda não compreendia o significado de nascer de novo, ele ainda não compreendia que para ele era necessário nascer de novo. Apesar dele ser alguém muito culto, alguém de uma posição social de importância, mas era algo meio que novo a presença de Jesus no meio deles. Então Jesus continua. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Então perceba que
Perceba que Nicodemos era alguém de profundo conhecimento, mas Jesus começa a falar que ele precisa nascer de novo. Ele fala aqui, como acabamos de ler: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Nascer de novo e não compreender essas verdades. O fato dele ou eu e você termos uma posição social, ou termos conhecimento de determinado assunto, ou termos um currículo, isso não quer dizer, isso não nos dá garantia nenhuma de que nós entraremos no reino de Deus, ou de que nós conheceremos o reino de Deus. Jesus está evangelizando Nicodemos, dizendo que para que ele conheça o reino de Deus, é preciso que ele nasça de novo. Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Então ele fala, se eu estou falando, se assuntos da terra, se falando de assuntos da terra você não crê, como é que você vai crer se eu vos falar de assuntos celestiais? Para que nós entendamos, ou para que Nicodemos entendesse de assuntos relacionados ao reino de Deus, assuntos não apenas do presente, mas assuntos futuros, ele precisa nascer do Espírito. Ele precisaria, eu diria que nascer do Espírito. Se ele vai nascer de novo, ele precisa primeiro morrer. Quando a gente fala em morrer, a gente não está falando de uma morte física, mas a gente está falando de matar as nossas verdades, matar aquilo que a gente entende que é verdade, mas que está baseado em um fundamento não na nova aliança. Então o que Jesus estava falando para Nicodemos é isso, porque todos os profetas do Antigo Testamento estavam ou tinham a sua vida baseada em uma promessa que tinha como um direcionamento, que tinha como alicerce a antiga aliança. Então Jesus veio e estabeleceu uma nova aliança nele mesmo. Uma nova aliança em que todos precisam de arrependimento. Todos precisam crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus é o próprio Deus encarnado que habitou entre nós. Então Jesus começa a anunciar o seu evangelho, a anunciar o evangelho do reino de Deus. Repito, ele era culto, mas isso não dava a ele um direito de conhecer, um direito de ter essa capacidade, sem a presença de Jesus, de entender essas verdades a respeito da nova aliança. Ninguém jamais, no 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16, que talvez seja um dos versículos mais conhecido das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então aqueles que não são da luz
eles não se aproximam da luz, porque eles têm medo de que as suas obras sejam expostas. Eles têm medo de que a luz de Cristo exponha quem eles verdadeiramente são. Então, interessante nisso tudo aqui, em que Deus fala de algumas verdades fundamentais, que Jesus está transmitindo algumas verdades fundamentais para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, vai receber a vida eterna. Então o diálogo de Jesus, a verdade principal de Jesus nesse diálogo com Nicodemos está baseado nesses 3 pontos. Em que não apenas Nicodemos, mas todos os profetas, todos aqueles que estavam fundamentados na antiga aliança, ou ainda estão fundamentados em algo que não é em Jesus Cristo, precisam compreender. Precisam compreender que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo, receber Cristo gera em nós arrependimento, gera em nós esse entendimento de morte, mas não uma morte física, mas uma morte em que eu preciso enterrar, eu preciso matar tudo aquilo que de alguma forma me afasta de Deus. Eu preciso matar verdades que não estão fundamentadas em quem Ele é. Então, se esvaziar para ser preenchido por Ele, abrir mão de títulos, assim como Nicodemos, que era um homem da lei, um homem muito culto, um homem que tinha uma posição, um status social de muita importância na sociedade, ele precisa abrir mão de títulos, abrir mão de verdades, para que a verdade fundamental a respeito de Jesus Cristo pudesse cair sobre a vida dele. Então, nascer de novo, recebê-lo, receber Ele, mas não apenas recebê-lo, receber Ele com esse entendimento de que, assim como Ele foi crucificado, nós também estamos crucificados junto com Ele. Então, quando eu entendo que eu estou crucificado junto com Ele, eu sou justificado pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Além de ser justificado, nós passamos diariamente a ser transformados, nós somos santificados por esse sacrifício que foi feito na cruz por Ele em nosso favor. Então perceba, a gente passa a viver um processo diário para que Ele cresça e nós diminuamos, para que Ele viva em nós e com isso o meu eu, com isso as minhas verdades mal fundamentadas sejam enterradas, sejam mortas. Então, quando Ele fala em nascer de novo, Ele fala de novidade, Ele fala de algo que é novo. Jesus era esse novo. As suas boas novas são essa novidade. Então, Jesus era o próprio novo. Não tem como recebê-lo e continuar com práticas antigas. Se Nicodemos queria receber essa novidade de vida, se Nicodemos queria nascer de novo, ele não tinha como continuar com as práticas da antiga aliança, com as leis da antiga aliança. Pois essas leis elas não salvam, essas leis elas não dão acesso ao Pai. Aquilo que dá acesso ao Pai e o caminho que dá acesso ao Pai é o Filho, é o próprio Jesus. Então Nicodemos, como um profundo conhecedor da lei judaica, ele precisaria se esvaziar. Pois, como falamos, não tem como receber o Evangelho de Deus mantendo ensinamentos e práticas em fundamentos que não estejam alicerçados em Jesus Cristo. Então Jesus, quando anuncia a Nicodemos essa necessidade do novo nascimento, perceba que isso é perceba a graça que existe nisso, perceba
a profundidade do amor de Deus em entregar o seu Filho em nosso favor, para que o seu Filho fosse crucificado e morresse numa cruz em nosso favor. Alguém que não tinha pecado algum, morrendo por nós, pecadores. Mas esse entendimento, a lei mosaica jamais traria. Esse entendimento só pode vir até nós através da figura de Jesus. E quando estudamos o Evangelho de Deus, nós entendemos que sem Jesus, nós automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. Precisamos de Jesus para sermos acolhidos como filhos e filhas e fazermos parte de uma grande família, de muitos irmãos e irmãs. Então, quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, ele faz referência a essa regeneração através do Filho, através dele. Jesus anunciou a verdade do Evangelho para que os homens recebam poder para serem feitos filhos de Deus. É o que diz lá em João 1, 12, 13. Que a verdade do Evangelho, através de Jesus, nós temos esse poder para sermos feitos filhos de Deus. Saímos de uma posição de criaturas e assumimos uma posição de filhos e filhas. Esse é o poder do Evangelho. É preciso que a gente tenha muita clareza nisso, porque quando a gente começar a ver a parábola que a gente vai refletir essa noite, que é a parábola do vinho novo sobre odres novos, ou remendo de vestes novas em remendo de vestes antigas, a gente vai entender um pouco mais a respeito desse novo nascimento e do que representa esse vinho novo sobre o odre novo. Então é através do novo nascimento que o homem é declarado justo e santo por intermédio de Jesus Cristo. Uma nova criatura segundo o próprio Cristo. Abre comigo lá em Lucas 5. Lucas 5:33. Em seguida, eles lhe observaram: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus discípulos vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente,
se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Então vamos agora começar a analisar, a refletir sobre essa parábola. Então aqui a gente percebe um diálogo, um questionamento de alguns fariseus e até de alguns discípulos de João para Jesus a respeito do jejum. Por que que nós e até os discípulos de João, os fariseus, jejuam e os teus discípulos não jejuam? Os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Então a lei mosaica, ela prescrevia um jejum anual obrigatório. Um jejum anual para rememorar, para relembrar o dia da expiação. Então, um pouco mais à frente, após o exílio da Babilônia, 4 outros jejuns, meu Deus. Como é? O seu Creyson, né? Tinha o seu Creyson do Caceta e Planeta, né? Acho que era seu Creyson. Então, 4 outros jejuns anuais foram... Tá difícil esse jejum, acho que é porque a gente fez jejum essa semana, acabou. Se você não veio de manhã, o jejum já acabou. Entregamos o jejum hoje, meio-dia. Amém, glória a Deus. Então, 4 outros jejuns foram instituídos após o exílio da Babilônia. Então, eles tinham esse ensinamento de fazer esses jejuns específicos anualmente. Mas na época de Jesus, os fariseus eles tinham o hábito de jejuar, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Então, quando eles questionam Jesus a respeito disso, por que nós jejuamos toda semana e os teus discípulos vivem comendo e bebendo? Aí Jesus fala o que para eles? Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o próprio noivo. O próprio noivo Jesus está com seus amigos para celebrar um casamento. Então, para a gente entender isso aqui, também era costume na tradição judaica comemorar as festas de casamento durarem 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias de comemoração, 7 dias de comilança, 7 dias de churrasco, 7 dias de muito suco de uva. Era vinho mesmo. Mas era uma tradição judaica comemorar durante 7 dias. E todos os convidados que participavam dessa festa de casamento, eles abriam mão desse jejum. Então eles tinham esse hábito eles tinham o costume desses jejuns anuais. Além disso, os fariseus tinham esse costume de jejuar 2 vezes por semana. Então, se eu te convidei para o meu casamento e você tinha esse hábito de jejuar ou estava de jejum, você era convidado a abrir mão desse jejum. O jejum na época era um jejum que trazia muitas memórias de muitos sacrifícios, de muitas lutas, de muitas coisas ruins que aconteceram com o povo. Diferente um pouco do nosso jejum dos dias atuais, que existem outros propósitos. Mas Jesus, com base nessa tradição judaica, ele diz, se o noivo está com eles para o casamento, por que eles vão ter que jejuar? Não faz sentido eles jejuarem. Assim como se você vai para um casamento judaico, você não vai, se você já sabe que você vai para comemorar 7 dias de festa, você vai de jejum? Então não fazia sentido para os amigos do noivo, para os discípulos de Jesus que estavam com o próprio noivo. Ele faz essa analogia, não faz sentido para eles jejuarem. Eles estão comigo e sou o próprio noivo. Mas chegará o dia em que será necessário
que eles jejuem, porque o noivo será tirado deles. Jesus já estava prevendo, já estava anunciando a sua morte. Mas isso para a gente entender um pouco do contexto. Rapaz, hoje está difícil. É contexto, seu Creison. Então, quando ele começa, ele ensina isso a respeito do jejum. Ele faz essa analogia a respeito do jejum. Então, Jesus é a alegria do Senhor, pois ele resgatou os seus da maldição da lei. Assim, os discípulos não precisavam jejuar, tendo como base os moldes do jejum dos fariseus. Porém, quando Jesus fosse morto, os discípulos ficariam verdadeiramente entristecidos, ficariam verdadeiramente contristados. Ou seja, seria necessário que eles jejuassem até o retorno do Messias, até o retorno dele. Para a gente entender um pouco aqui do vinho novo, a gente leu aqui vinho novo, que não se derrama vinho novo em odres velhos, ou em outras traduções em um recipiente de couro, em uma bolsa de couro. Então esse recipiente era feito de couro. E se você derramasse um vinho novo nesse recipiente feito de couro, e esse recipiente não fosse um recipiente novo, fosse um recipiente velho, à medida que o vinho, à medida que o suco de uva fosse fermentando, à medida que o vinho fosse fermentando, esse odre velho, ele não ia aguentar, ele não ia suportar a expansão, a fermentação do vinho, e ele ia estourar. Então, vinho novo se coloca em um odre, em um recipiente de couro novo. Porque o recipiente de couro novo, à medida que o vinho vai se expandindo, o recipiente também vai se expandindo junto e ele não estoura. Então, Jesus está falando isso, propôs essa parábola. Não se derrama vinho novo em odres velhos, porque ele não aguenta, ele estoura. Então Jesus veio para estabelecer uma nova ordem para o relacionamento das pessoas com Deus. Podemos dizer que esse vinho novo, ele simboliza essa nova aliança na figura de Jesus. A lei deve ceder lugar à graça. Então, como a gente falou, os odres novos, eles tinham maior resistência e flexibilidade, eles iam se esticando. Mas os odres velhos, eles não suportavam a pressão e estouravam. Assim como seria tolice estragar uma veste nova para remendar uma velha. Você não vai pegar uma roupa nova sua para remendar uma roupa velha, não faz sentido. Só uma analogia, não sei quantos de vocês já tiveram o carro arranhado, se vocês já bateram o carro alguma vez, ou por menor que fosse o arranhão, se você vai no marceneiro, lanterneiro, pintor, se você vai lá no pintor para tirar o risco do seu carro, por menor que seja o risco, ele vai falar o que para você? O risco foi na lateral aqui, na porta da lateral esquerda. Aí você quer que ele tire só aquele risco. O que ele vai falar para você? Não tem como eu tirar só esse risco. Porque se eu tirar só esse risco, vai aparecer na tua pintura uma diferença, cores diferentes. Então eu preciso pintar a lateral inteira. Dependendo da extensão do teu problema, você vai ter que pintar o carro inteiro. Então Jesus está propondo essa parábola que não tem como fazer remendo em roupa velha colocando um pedaço de roupa nova. A gente começou a ver que o vinho novo é a nova aliança estabelecida em Jesus.
Você não pode, ou nós não tem como Deus derramar do seu espírito, do seu vinho novo, da sua nova aliança, em um recipiente que não tenha nascido de novo. Lembra de Nicodemos? O vinho novo, ele é derramado sobre todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram de novo e compreendem quem é Jesus, compreendem o significado da nova aliança, eles recebem desse vinho novo. Uma nova criatura recebendo de algo novo. Então, como a gente começou a falar, o vinho novo é o símbolo da nova aliança, é o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho, ele somente é comportado por um odre novo. Não tem como uma nova criatura armazenar o vinho velho. Se você é uma nova criatura, se você foi alcançado por esse vinho novo, se você está debaixo da nova aliança, você não vai receber de um vinho velho. Você vai receber de um vinho novo. E o vinho velho representa a antiga aliança. Representa uma doutrina da lei que não é suficiente para gerar vida em mim e em você. Então o evangelho de Cristo, ele não aceita remendo. Não tem como nós remendarmos o evangelho de Deus, não tem como nós compartilharmos um evangelho remendado. Não tem como nós compartilharmos um evangelho tentando moldar esse evangelho para que esse evangelho chegue até alguém de uma forma mais sutil, de uma forma mais suave. O evangelho de Deus, o próprio Jesus, ele nos confronta, e o evangelho de Deus nos confronta. A palavra de Deus, quando entra, quando penetra, as escrituras nos falam que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas. Então imagina você, o evangelho do reino de Deus, a palavra de Deus, entrando em alguém. Se ela vai entrar em alguém, ela vai entrar mudando mentalidade, mudando o coração, mudando postura, mudando a direção. Então não tem como o evangelho de Deus ser remendado. O evangelho dele não aceita remendo, não aceita um molde para chegar até nós de uma forma mais sutil. Porque o evangelho de Deus baseia-se no sacrifício de Jesus e no arrependimento em que todos nós precisamos ter através dele. Um arrependimento de clareza que é dado pelo seu Santo Espírito, em que nos diz que sem ele nós estamos totalmente perdidos. Sem ele nós estamos condenados. Sem ele nós somos inimigos de Deus. Então morrer para o pecado, só é possível ao homem abandonar o pecado quando morre para ele. Lembra lá de Nicodemos nascer de novo? Se você vai nascer de novo, você precisa morrer.